queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa O Direito Azul. Hoje vamos dar sequência à nossa temporada e eu gostaria de conversar com vocês, seguir o que nós não tivemos tempo semana passada. Nós temos 25 minutos de programação e um conteúdo muito extenso. Cada vez mais ele fica extenso porque as canalizações não param. Inclusive, eu tinha prometido para vocês que nós conversaríamos sobre escatologia. Escatologia é um dos temas de O Direito Azul desde que o livro foi lançado em 2021. E eu sei que eu mexi em alguns temas bem polêmicos no episódio passado. Reitero, estava falando aqui para o pessoal da live, eu sempre vou reiterar para que vocês assistam os episódios anteriores. Eles ficam todos disponíveis no YouTube, tanto da rádio quanto do próprio Direito Azul. Tudo que vocês colocarem na internet como O Direito Azul é material nosso. Então vocês sempre conseguem ter acesso aos episódios anteriores. É muito importante que vocês busquem pelos conteúdos anteriores, porque eu faço uma sequência de conteúdos. O episódio passado foi um episódio muito importante de todas as nossas temporadas, porque nós pegamos excepcionalmente a conjunção planetária mais importante do ano, acredito que de todas as eras aí, da última era, principalmente da era de Aquário, que foi a conjunção de Saturno com Netuno no grau 0 de Áries. Foi exatamente no nosso horário aqui e teve aí uma situação muito especial que nós fizemos. Eu comecei a abrir um pouquinho para vocês, contar um pouquinho da minha história de vidas passadas, mas o mais importante sempre vai ser o que nós podemos fazer com o que nós acessamos. As informações, elas vêm para que nós possamos fazer algo com isso. Não faz sentido, gente, a gente acessar vidas passadas, acessar conhecimento, não faz sentido nada na nossa vida se não for para que a gente faça algo com isso. Então, tudo que acontecer conosco, tudo que nós acessarmos de informação, tudo que eu trouxer aqui para vocês, primeiro que tem um ponto de vista filosófico, um ponto de vista arquetípico, tá? Tudo na espiritualidade sempre vai fechar num ponto de arquétipo, tá? Isso é geometria sagrada, isso eu posso dizer para vocês que se fecha em pontos muito perfeitos. Isso tem uma beleza fora do comum. Isso é muito legal de analisar. Todas as figuras que passaram por Gaia ao longo dos milênios, em alguma espécie de profecia, como profetas, como avatares, como mestres ascensionados, como pessoas que simplesmente vieram deixar uma mensagem. Qualquer pessoa, seja a mais simples, da mais histórica possível, porque lembrem-se, todos nós somos partes do mesmo divino, tá? O que existem são graus diferentes de evolução de consciência, graus diferentes de despertar, tá? Só isso. Todos eles, todos nós, melhor dizendo, todos nós, somos correspondência de avatares, somos correspondência de arquétipos. Então, tudo que acontece conosco, na verdade, tem essa correspondência arquetípica. Então, tudo que a gente falar aqui também é possível que seja analisado sobre esse ponto de vista, tá? Existe essa questão histórica, que eu vou precisar de mais de um programa para conversar com vocês, porque o nosso horário aqui ele é muito reduzido. E existe também a parte escatológica, porque no episódio passado eu trouxe para vocês algumas mudanças que estão acontecendo. Eu trouxe para vocês uns pontos históricos importantes, alguns pontos que eu lembrei. E eu disse para vocês o ponto central, não só da tese O Direito Azul, mas o ponto central da humanidade, que é a lembrança de que nós somos partes do próprio divino. Por isso, o eu sou. Inclusive, antes da gente seguir a programação, vamos voltar lá no que a gente fez no episódio passado. Isso é importante que a gente faça todas as vezes. Se você estiver dirigindo, ou se você estiver impossibilitado de usar as suas mãos aí nesse momento, não tem problema. Só repete verbalmente, mas se você estiver com as suas mãos livres, eu vou pedir para você fazer de novo aquele gesto alquímico, tá? Com a posição das mãos em oração,
Esquerda e direita, posição da mão em oração, vamos fazer junto? Significa, isso aqui é o símbolo do casamento alquímico, união das polaridades feminina e masculina. O nosso cérebro muda quando a gente faz esse gesto, tá? Vamos repetir junto? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos junto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Código ordem, acordar. Repita para você mesmo, repita em voz alta. Eu acordo. Eu estou acordando. Quando você fala isso, quando você verbaliza isso, você emite frequência. Quando você diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, você está assumindo uma posição de legitimidade diante do universo, diante do seu próprio campo. Porque o universo, ele te devolve o que você é, não o que você quer, o que você é. Isso é física quântica. Nós trabalhamos aqui na nossa tese de O Direito Azul, principalmente ciência, física quântica, não só o que a gente chama ainda de religião. Semana passada eu fundei uma igreja, vocês sabem disso, mas isso é ainda um trabalho, né, didático. A gente ainda chama dessa forma porque nós estamos no abecedário. Mas todas as coisas são integralizadas. Só existe uma única fonte, certo? É que a gente precisa decodificar essa fonte em linguagens acessíveis. Então, por isso que a gente usa dessa determinada forma, por isso que a gente tenta traduzir, né, nesse formato. Mas só existe uma fonte de conhecimento. Então, eu tento trazer para vocês informações, eu trago para vocês informações diretamente da fonte, e essas informações, nem todas a ciência já chegou em comprovação. Por isso que eu peço tanto a dedicação de outros profissionais acadêmicos, para que a gente consiga validar essas informações dentro da episteme. São informações diretas da fonte. Vocês verão que daqui 10, 15 ou menos anos, essas informações já terão validação científica. Daqui 10 anos, 5 anos, quando vocês assistirem esses vídeos, esse vídeo de 2026, daqui 10 anos, 5 anos, menos tempo ou mais tempo, vocês verão que muitas coisas que eu falo hoje, que não existe comprovação científica ainda, nós já teremos, porque eu acesso informação diretamente da fonte, certo? Não significa que não seja real. A academia, gente, as ciências, quando eu falo academia, né, as faculdades, as escolas, elas ainda são muito primitivas, tá? Nós estamos trabalhando ainda para acessar o conhecimento. Inclusive, nós tivemos uma descoberta científica que foi divulgada agora, mas já é um estudo antigo, já é um estudo de mais de uma década, que é da laminina, da polilaminina. Aliás, parabéns para a doutora Tatiana também, pessoalmente, já mandei e-mail para ela, quero parabenizar também aqui pela descoberta da polilaminina. Eu sei que ela está enfrentando várias críticas, vários debates aí, porque é uma proteína que tem formato de cruz, mas isso vem muito de encontro à tese de O Direito Azul, que eu sempre falei para vocês que o divino estava registrado no nosso DNA, que o nosso DNA guarda as informações divinas, e isso é uma das provas. O nosso sangue guarda informação divina. A cruz, gente, o formato da cruz significa eixo entre céu e terra, certo? Não foi só o crucifixo. Existe um motivo de Jesus ter morrido na cruz, o formato da cruz, tem todo um motivo místico que eu vou explicar para vocês ao longo dos outros programas, tá? O simbolismo da cruz em si. Mas essa descoberta da polilaminina, da laminina em si, ela já é um avanço científico para comprovar o que eu tenho dito para vocês, de que o nosso sangue carrega informação, de que nós temos DNA crístico, de que nós temos o sangue de Jesus correndo nas veias. Já é um dos pontos, tá? Tem também a questão de DNA, que isso vai ser mais discutido ao longo de outras descobertas científicas, ao longo de outros tempos.
Mas o que também tem a ver esse estudo da laminina? A laminina é uma cruz, né? Até pelo estudo da doutora Tatiana, a laminina é uma cruz. A polilaminina é a união de várias cruzes. Isso tem muito a ver com o que eu falo, porque eu falo que Deus é a união de vários de nós. Nós somos fragmentos. É a ideia da gota que também é oceano. Então, Deus é a união de todos os eus. Então, quando você une vários, a gente tem condição de restabelecer, de reorganizar e de trazer vida de novo a algo que antes não tinha. Isso é muito importante, gente. Isso é muito especial. Isso é o arrebatamento. Isso é o avivamento da igreja. É isso que nós temos que observar. E aí eu quero entrar dentro dos estudos de escatologia, porque as pessoas gostam de dizer que nós estamos na fase do Apocalipse, na fase da volta de Jesus, dentro de uma visão totalmente diferente do que eu apresento aqui para vocês. A volta, de repente, que vai surgir um Messias, um anticristo. E aí a gente tem todo um cenário mundial já desenhado para isso. Reconstrução do terceiro templo, a novilha vermelha que já foi sacrificada no ano passado. Enfim, tem várias profecias escritas na Bíblia, a Bíblia que a gente sabe que já foi manipulada, que estão acontecendo. E existe um governo oculto mundial que foi desligado no programa passado, que montou estrategicamente algumas coisas para que começassem a acontecer. Tá? E que esses acontecimentos que começaram, que foram programados para acontecer e que começaram a ser desligados e descolapsados, até por questão de legitimidade, foram desenhados para acontecer de uma forma. Mas vocês precisam saber que tudo isso é artificial. Tá? O reino não tem nada a ver com isso. Isso foi desenhado para ser programado, para ser motivo de enganação. Qualquer pessoa que se levantar e disser assim para a humanidade: eu sou o único Deus e eu realizo sinais e maravilhas externamente, é falso. Porque Deus é a união de todos nós. Internamente, nós precisamos resgatar de dentro para fora. Nós precisamos lembrar de quem nós somos. Nós temos acesso à nossa história internamente, certo? Nós temos ligação com o próprio Jesus a nível de DNA. E aí eu contei para vocês um pouco, né? Preciso contar melhor, porque o nosso tempo realmente é muito reduzido. A história de Tamar, que foi a filha de Jesus, o que aconteceu com ela. Mas esse sangue se proliferou ao longo de 2000 anos e nós temos hoje uma boa parte da população mundial descendente de Jesus. Literalmente, por sangue. Então, quando a gente fala de arrebatamento, de epigenética, é um arrebatamento a nível de DNA. Porque as nossas células, elas guardam informação. Então, você tem total condição de se lembrar de quem você é. Você tem total condição de acessar as mesmas informações que eu acessei, porque o seu inconsciente, o seu sangue guarda essas informações. Então, esse é o objetivo de O Direito Azul. É te acordar, é te fazer lembrar de quem você é. Porque você tem direito aos seus registros acásticos. Você tem direito à sua história. A humanidade tem direito de saber quem ela é. E essa manipulação toda que desenharam externamente, essa manipulação toda que desenharam, né, nesse cenário apocalíptico, esse cenário geopolítico, onde líderes mundiais montam acordo de paz em nome de Abraão. Gente, de verdade? Vocês querem a realidade? Abraão está reencarnado com os 2 meninos dele e o acordo de paz já foi negociado entre 4 paredes. O acordo de paz verdadeiro já foi feito, já foi assinado. Lógico que a identidade dele é sigilosa, mas já foi feito. Então, tudo que vocês verem externamente é teatro, para enganar você. Enquanto você acreditar que Deus está fora, que Jesus vai voltar descendo da nuvem, que na verdade vai ser uma simulação de inteligência artificial para te enganar, e você continuar adormecendo o seu interior, o seu Deus interno, dependendo de algo externo, você vai sucumbir, você vai ter problema, você vai ficar doente, você vai ficar escasso. Né? Então,
tá na hora de você lembrar de quem você é, porque você tem direito a isso, certo? E esse cenário, esse teatro que eles montaram não vai se sustentar por muito tempo. Eles programaram pra gente ter outra pandemia. Já não tá acontecendo do jeito que eles queriam, tá? Não tá, e não vai sair do jeito que eles queriam. Eu sei que, assim, enfim, não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque eu compro brigas violentas no plano espiritual com isso, mas é a realidade. Você tem direito de acessar as informações reais. Eu falo algumas coisas, as pessoas falam que eu sou louca, que não sei o quê. A esmagadora maioria me respeita bastante, porque eu sempre mostrei racionalidade. Mas eu entendo que a forma que eu me expresso, eu entendo que as coisas da forma que eu falo, até pela minha linguagem, pelas conexões que eu faço, de várias áreas do conhecimento, isso às vezes é um pouco difícil para a esmagadora maioria das pessoas. Mas vocês têm total condição de acompanhar. Eu acredito muito, eu tenho muita segurança na inteligência de vocês. Eu sei o conteúdo que eu entrego. Eu sei a estrutura do que eu entrego. Eu sei o eixo que eu entrego para vocês. É literalmente um eixo entre céu e terra. E eu consigo segurar isso, eu consigo trazer essa estrutura, eu consigo sustentar o que eu falo para vocês. Eu sustento o que eu falo para vocês. Então vocês podem ter total convicção e segurança na mensagem que é trazida aqui. Porque como eu já disse para vocês, o combinado que eu sempre tive, tanto com os arcanjos, quanto com a espiritualidade, quanto com Sofia, quanto com Yeshua, sempre foi que a mensagem que chegasse no microfone, a mensagem que fosse escrita, seria a verídica. Em momento algum, eu estaria disposta a trazer para vocês, a expor para vocês algo que não fosse fidedigno. Porque a Tamires, quem conhece a Tamires, sabe que eu sempre fui uma pessoa extremamente perfeccionista, num nível altíssimo, um nível muito... Eu sempre busquei a perfeição num grau muito alto. Isso vem da minha rigidez cognitiva. Então eu me testo de várias formas. De várias formas. Então, para a informação sair de mim e chegar no microfone, eu já testei ela de todas as formas possíveis. Eu já fiz, sabe, tudo que se possa imaginar. Então, se ela chegou aqui, ela já passou por tudo que era possível de teste, de busca. Foi uma jornada muito densa. Lógico, eu não tenho todas as comprovações ainda, mas eu tenho a lógica. E eu conto com o trabalho das demais pessoas, porque a gente não faz nada sozinho. Eu volto lá na história da laminina, da polilaminina. De toda a história que a gente possa acessar, o que é importante a gente saber? A lógica que é o Deus interno. Por que eu falo a lógica que é o Deus interno? Porque externamente nós vivemos ao longo de uma era de 2000 anos que foi só sofrimento. Foi só sofrimento. Foi só escassez. Foi só injustiça. Se a gente pegar o estudo do direito dos últimos 2000 anos, a construção normativa jurídica foi cercada de injustiças. Foi um desencadeamento de injustiças. Mulheres que foram queimadas na fogueira, religião opressora, uma série de coisas. O ordenamento que ainda não funciona. A lei hoje ainda não funciona. Então o direito azul ele surge como esse pilar de busca de um direito que realmente fale de equilíbrio e de justiça. E tudo isso está atrelado ao eixo que é o eu sou, que é o Deus interno. Então quando surge uma programação externa, de um Deus externo, de milagres externos, que seja um canal que tire você do seu centro, do seu trono e diga eu sou o único Deus do lado de fora, é falso. E você tem direito de começar a lembrar disso. Você pega o Antigo Testamento, olha o que eu vou falar, presta muita atenção no que eu vou falar. Você pega o Antigo Testamento, você vê centelha divina nas histórias que são contadas ou você vê ego, você vê sacrifício, você vê idolatria.
Deus não quer, a centelha divina não quer o teu joelho dobrado, ele quer o teu coração aberto. É como se o Deus verdadeiro, Deus Pai, Mãe, centelha, primordial, dissesse: criança, levanta o teu joelho do chão e abre o teu coração. Não é para você estar prostrado diante de um Deus externo. É para você estar no seu centro do seu coração aberto, sabendo e lembrando quem você é. Então o Deus verdadeiro não vai exigir adoração. Ele quer ser uma família com você. Ele quer ser um com você. Por isso aquela história que Yeshua disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu repeti isso em programas passados. Por isso eu falo para você fazer o eu sou aqui com o gesto. Então a volta de Jesus é isso. Então, cuidado com as programações que começarão a surgir. Vida alienígena. Começou a falar agora de um monte de vida alienígena, só que eles já têm essas informações há muitos anos. Por que eles só estão divulgando agora? Porque isso faz parte da programação. Eles estão divulgando algumas coisas agora porque isso faz parte da programação para que seja divulgado agora. Só que isso já existe desde sempre. Cuidado com a cilada. Cuidado com a cilada. A inteligência artificial está programada para fazer simulação de uma volta de Jesus falsa. Porque a Bíblia foi escrita de uma forma manipulada. Os evangelhos verdadeiros, muitos ainda estão escondidos. A informação verdadeira ainda não foi divulgada. A informação que você tem acesso está manipulada. A única chance que você tem é a de lembrar. Lembrar de dentro para fora. Por isso o código é o acordar. É o lembrar. Você vai saber, você vai lembrar do que eu estou falando quando você passar por uma situação de doença que não tem a cura de novo. Quando voltar a começar a morrer gente de novo. Quando começar o sistema de novo a te colocar sob pressão, te colocar sob a parede, te pressionar. E você não ter alternativa, a não ser lembrar quem você é. Não dá, gente, para contar com nada de fora. A tua saída é para dentro. A saída da Matrix, a saída do sistema é para dentro, não é para fora. O sistema não vai te socorrer. As religiões não vão te socorrer. Todas elas estão fechadas com o sistema. Todas elas fazem parte do mesmo governo oculto. Eu nunca vi tantos pastores, líderes religiosos, padres, sacerdotes, servindo aos mesmos líderes, aos mesmos, vamos chamar de satanistas, não seria bem o termo, mas é o termo que vocês conhecem, né? Potestades, principados, estão todos juntos. A saída da Matrix é para dentro. O Deus interno. Todo o sistema corresponde a um mesmo líder e não é o Deus fonte. Vamos pensar nisso? Para deixar de ser escravo? O nosso tempo é muito curto, é um lamento meu. Eu vou começar a fazer lives, eu peço que vocês sigam as páginas de O Direito Azul, para a gente ter condição de conversar um pouco mais sobre isso. Este microfone, as ondas de rádio têm muito poder. A internet também, mas o poder verdadeiro está nas suas células, nos seus neurônios, em quem você é, na sua energia. Faça uso da sua energia com consciência. Isso sim assusta o sistema. Isso sim ameaça o sistema. Você é a fonte do divino. Você é uma parte do próprio Deus. Você tem que lembrar disso para a sua sobrevivência, para o acordar, porque você é o arrebatamento. Esse é o ponto central de todo o nosso estudo. O direito azul é o direito de lembrar que você é o próprio Deus. A partir disso, a gente tem condição de mudar a nossa realidade. Nós temos direito de acessar a história verdadeira. A história sobre a vida de Yeshua, eu acessei uma parte dessa história, você tem condição de lembrar de outra parte. Cada um de nós foi uma peça em tudo isso, é uma peça em tudo isso, mas eu preciso que você tenha essa consciência. O tempo está acelerando. As situações vão começar a se intensificar. E a saída, de novo, a saída da Matrix, como vocês gostam de dizer, é para dentro. Faça uso da sua legitimidade.
Faça uso dos seus poderes co-criadores, para que você deixe de ser escravo. Nada do que eu disser aqui vai ter tanta importância quanto o seu poder de lembrar quem é. Nada do que eu disser aqui tem o mesmo poder do que o que você pode fazer para mudar a sua realidade. E você só muda a sua realidade se você tiver consciência sobre ela. Se você tiver domínio sobre o seu eixo central. Certo, gente? Vamos pensar sobre isso? Semana que vem a gente continua falando sobre... Eu vou fazer algumas lives para contar um pouquinho mais sobre essa história. Mas lembre-se de quem vocês são. Isso é fundamental, ok? Até semana que vem e um beijo para vocês.